Dando sequência ao estudo das funções, nós vamos trabalhar com a função polinomial de segundo grau. A função polinomial de segundo grau tem esta forma: ax² mais bx mais c. O a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, eu vou ter uma função de primeiro grau, como nós vimos anteriormente. Tá? Mas eu posso ter o b0 ou o c0, ou inclusive os dois iguais a zero. Mas o a tem que ser diferente de zero, porque para que ela seja uma função de segundo grau, eu tenho que ter o termo de segundo grau. Tá? Bem, quando nós analisamos a função de segundo grau, o gráfico dessa função é uma parábola, com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. E aí nós temos algo importantíssimo na função de segundo grau, que é a ideia do vértice. O vértice representa o maior ou o menor ponto da parábola. A gente chama de, se for maior, ponto máximo, se for menor, ponto mínimo. Né? Isso se usa muito na parte de otimização. Vocês devem ter trabalhado, quando se trabalha na física, lançamento oblíquo, você tem, por exemplo, um objeto atinge a altura máxima em que instante? Quer dizer, tu está determinando o ponto máximo, né? Que é a ideia de determinar o vértice. Para se determinar esse vértice, nós temos que o x do vértice é menos b sobre 2a, lembrando a, b e c. Então, para determinar o x do vértice, menos b sobre 2a. E para determinar o y do vértice, é menos delta sobre 4a. O delta é o b² menos 4 vezes a vezes c. Tá? Dentro da função de segundo grau, nós vamos analisar agora a ideia da concavidade. A concavidade vai depender do a. Se o a for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, abertura para cima. Tá? E o vértice representa o menor valor da função, né? Menor valor do y, que a gente chama de ponto mínimo. Então, a maior que zero, concavidade voltada para cima, vértice, menor valor da função. O ponto em que o gráfico intercepta o eixo y tem ordenada c. Então, sempre ele vai interceptar y na ordenada c lá da função. Se nós temos o a menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, abertura para baixo, e o vértice representa o maior valor da função, o maior valor para y, que a gente chama como ponto máximo. Então, nós temos, quando a menor que zero, concavidade voltada para baixo, abertura para baixo, e o vértice é o maior valor da função, ou ponto máximo. O primeiro exemplo: esboce o gráfico e determine o domínio e imagem da função. A função é x² menos 2x mais 2. Para determinar o gráfico, para esboçar o gráfico, primeiro nós vamos ter que analisar o vértice. Na função de segundo grau, eu não vou sair jogando valores quaisquer. Primeira coisa, eu vou determinar o x do vértice. Então, nós começamos determinando o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é o menos 2, que é o b, né? Menos ou menos 2, e 2 vezes 1. Logo, o x do vértice vai ser 2 sobre 2, que é 1. A partir do momento que nós determinamos o x do vértice, nós vamos fazer a tabela. Tabela de valores, usando... Eu não preciso de tantos valores, eu uso 3 valores. O vértice, um valor menor do que o vértice, uma unidade menor, ou um inteiro menor que o vértice, 0, e um inteiro
inteiro maior que o vértice? 2. Então fica 0, 1 e 2. 3 valores é o suficiente. E aí nós vamos jogar aqui. 0 quadrado, 2 vezes 0, mais 2. Isso dá 2. 1 quadrado, 2 vezes 1, mais 2. Fica 1, menos 2, mais 2, que dá 1. E 2 quadrado, 2 vezes 2, mais 2. Vai dar 4, menos 4, mais 2, que dá 2. Então, nós temos 3 pontos, ou 3 pares ordenados. 0, 2, 1 e 1, 2 e 2. Se essa diferença do vértice até o menor valor e do vértice até o maior valor for a mesma, esses valores aqui se repetem. É a ideia da simetria da função de segundo grau. Bom, para nós fazermos a representação geométrica, a gente vai lá. Vamos fazer o gráfico, eixo X, eixo Y. Temos 0, 1 e 2, então aqui o 1, aqui o 2. Aqui vai até o 2 também, então 1 e 2. Aí nós vamos ter 0 como 2, ponto aqui. 1 como 1, ponto aqui. 2 como 2, ponto aqui. Observe, o nosso gráfico vai dar uma parábola. Como o A é maior que 0, concavidade é voltada para cima. Então, o nosso gráfico é assim. Essa parábola. Tá? Observem algumas coisas que nós comentamos antes. O 2 é o C. O gráfico intercepta o eixo Y no C. O vértice, como a concavidade for voltada para cima, é o menor valor da função. E se eu questionar qual é o menor valor da função, é 1. Porque o vértice, o y do vértice corresponde a 1. O problema pede, além disso, para vocês analisarem domínio e imagem. O domínio na função do segundo grau serão sempre os números reais. E a imagem? A imagem vai depender do vértice. Olha, o gráfico está daqui para cima, então a imagem são todos os reais maiores ou iguais a 1, tá? Porque o menor valor do y é 1, logo os valores de y são todos maiores ou iguais a 1. O exemplo 2. Determina a função que gera o gráfico abaixo. Esse gráfico aqui é uma parábola. A função que gera uma parábola é uma função de segundo grau. Então, nós sabemos que a forma que nós vamos usar aqui é f de x, ax², bx mais c. Nós precisamos determinar o A, o B e o C. Bem, começamos. Eu sei o ponto que o gráfico intercepta o eixo Y. O ponto que o gráfico intercepta Y é o C. Então, por aqui nós sabemos que o C é 4. E aí eu tenho outros 2 pares ordenados. Eu tenho um par ordenado que é 1 e 0. Tá? Então, nós pegamos esse par ordenado 1 e 0 e substituímos aqui na função o x por 1 e igualamos a função a 0. Lembrando que o c vale 4. Então, nós vamos ter a vezes 1 quadrado mais b vezes 1 mais c igual a 0. Vai ficar a mais b mais 4 igual a 0. Tá? Aí nós pegamos o outro, que é 4 e 0. Tá? Da mesma maneira, x por 4, y por 0. Ou seja, a vezes 4 quadrado, b vezes 4, mais o c, que é 4,
igual a zero. Isso vai dar 16A, mais 4B, mais 4 igual a zero. Observa que nós chegamos a duas equações. Para encontrar o A e o B, nós vamos trabalhar com um sistema. Então, montamos um sistema aqui das equações, ou seja, A mais B, eu vou colocar igual a menos 4, já isolando o 4. O outro vai ficar 16A mais 4B igual a menos 4. Como é que eu faço para cancelar uma das variáveis? Se eu multiplicar a primeira por menos 4, eu vou cancelar o B. Então nós teremos que é menos 4A, menos 4B e 16. A outra fica 16A mais 4B igual a menos 4. Cancela, cancela. 16A menos 4A vai dar 12A. Igual 16 menos 4, 12. A é igual a 1. Bom, se o A vale 1, quanto vale o B? Podemos substituir aqui, em qualquer uma delas. Pegamos essa aqui. O A vale 1. Então vai ficar 1 mais o B que não sabemos. Mais o 4 igual a 0. 1 mais 4, 5. Passa para outro membro da igualdade e fica menos 5. Ó, nós determinamos o A, que é 1. O B, que é menos 5. E o C, que é 4. Qual é a função que gera esse gráfico? F de x é igual ao A, que é 1, x quadrado. O B, que é menos 5, menos 5x. E o C, que é 4, mais 4. Esta é a função que gera este gráfico aqui.